senador Walter Pinheiro e do Dr. Rafael, sobre recebimento dos trabalhos iniciais. Como eu disse na minha fala, os trabalhos iniciais visavam dar uma condição imediata de trafegabilidade na rodovia, eliminando os buracos, recuperando defensa, retirando defensas que estavam amassadas, limpeza da pista, desobstruções, uma série de serviços que iriam dar uma segurança ao usuário. Não tinha o sentido, não era o objetivo de resolver o problema na rodovia. Essa solução do problema da rodovia, ela acontece durante esse período de 5 anos, que são mais profundos os serviços a serem realizados. A empresa não tinha obrigação de pavimentar o acostamento, que não era pavimentado. Se o acostamento tinha um revestimento betuminoso e estava com buraco, ela tinha obrigação de recompor. Mas se era em terra, ela não poderia deixar degraus. Muito bem. Naquela ocasião, inclusive, foi constituída uma comissão que percorreu o trecho e percorreu várias vezes, porque houve inspeção que não houve autorização de recebimento das obras. Não foi recebido assim numa visita, uma inspeção rápida e receber a obra. Isso não aconteceu. Ela foi feita várias vezes, foram feitas visitas e foram inspecionadas. Naquele momento, quando a NTT recebeu o serviço primeiro, as condições estavam boas. Existia sim condições na pista, não tinha buraco, a sinalização tinha sido feita, a reposição de placas, que inclusive a sinalização visava a reposição de placas, porque a empresa teria de apresentar um novo projeto de sinalização de toda a rodovia a ser aprovada previamente, que demanda um certo tempo. Então, veja, não foi de uma forma irresponsável. É lógico que no período de chuvas nós vamos ter buracos, sim. Não há condições de ser diferente. Numa rodovia que não houve recuperação há muitos anos. Há muitos anos ela não tinha recuperação. Ela estava com mato alto, não tinha sinalização, não tinha uma série de defeitos. Se ela não está ideal naquele momento, não era esse o objetivo, ela oferecia condições sim de segurança. Ela houve condições de segurança sim. Então, veja, ela hoje não é o ideal. Eu percorri agora, eu vim lá de Salvador. Os buracos que existem ali, eles não estão tapados dentro da técnica normal de engenharia. Por quê? Para que isso seja feito, ele tem de recortar o buraco, tem de estar totalmente seco, ou seja, é um trabalho mais lento, mais demorado. Eu entendo que não existe nada pior para o usuário de uma rodovia do que ele cair num buraco. Eu entendo que o buraco, num caso emergencial, ele tem que ser tapado de qualquer forma. De qualquer forma. Depois se faz o serviço bem feito. Então, veja, eu vi perfeitamente várias manchas de serviço de tapa-buraco. Não está dentro da técnica. Recomendado, não está. Sei perfeitamente disso. Então, mas eu prefiro que fique assim do que o buraco aberto. E eu acredito que a grande maioria também prefere isso. O senhor pode ter certeza que haverá, a NTT acompanha, nós temos uma unidade, se não temos um efetivo necessário, e não temos, hoje nós temos pouco, tanto é que a NTT está fazendo uma licitação, está em fase de julgamento, para contratar uma empresa supervisora para dar um assessoramento na fiscalização da rodovia. Então veja o seguinte, leva tempo,
Eu sei da ansiedade dos senhores e sei que não tem nada pior do que cair num buraco. Eu sei que não tem nada pior de ficar num congestionamento. Infelizmente, esses congestionamentos eles podem ser um pouco amenizados. Eu acho que cabe à empresa avaliar tudo isso, ver o que é possível ser feito. Agora, que vai continuar até que a gente tenha totalmente recuperado a rodovia, sim, isso vai continuar. Também foi lá da Amélia Rodrigues, eu tenho conhecimento, já tivemos tratando desse assunto, e eu já pedi, nós vamos construir ali um viaduto, já está decidido para fazer o retorno, porque a nossa intenção futura é fechar todos os retornos em nível. Essa rodovia, com o volume de tráfego que existe, não é possível manter retorno em nível. Então, na medida do possível, gradativamente, nós vamos procurar fazer retorno em nível. Ali em Simões Filho, que tem aquele viaduto que não existe alças no viaduto, já está sendo feito o projeto executivo, de tal forma que a gente possa usar principalmente para travessia, para retorno, etc. Então, na medida do tempo vai passando, realmente nós vamos incluindo essas obras que são necessárias. As passarelas, existe um número considerável de passarelas. A NTT exige que a empresa apresente anualmente uma programação com uma ordem de prioridade, fazendo pesquisas sobre os acidentes e atropelamentos ocorridos, para que haja uma priorização. Nós somos cobrados sobre isso. Nós recebemos constantemente a CGU, o TCU, que avaliam e que examinam todos os processos. O contrato da NTT, a licitação, ela previamente passa pela aprovação do TCU. Agora, recente, a NTT divulgou a privatização da BR-101 no Espírito Santo e levou algum tempo, exatamente porque estava sendo examinado pelo TCU. Nós temos na BR-040 em Minas Gerais e Brasília também, está aguardando a liberação do TCU. Existe um corpo de advogados, de procuradores, seja na NTT, seja lá na própria, no TCU, no Ministério do Transporte, que eu não acredito que o contrato esteja errado. Ele, talvez, eu acho até que muitas vezes a questão de prazos de vigência de contrato, isso a NTT tem feito uma reavaliação nesse sentido. Eu participei da primeiro contrato de concessão no Brasil, lá na rodovia Presidente Dutra. Nessa época eu chefiava o DNR em São Paulo. A empresa assinou o contrato 6 meses antes dele ter assumido a rodovia. Isso deu à empresa uma condição muito melhor, de maior conhecimento da rodovia, estrutura de equipe, etc. e tal. Então, isso nós estamos nesses essas próximas licitações, está sendo revista de uma forma diferente do que aconteceu, seja aqui na Bahia, como seja em outros estados também, que eles assinaram um contrato e assumiram. Nós atuamos, nós abrimos processo pela inexecução de obra, o atraso de obra é visto anualmente e a empresa responde por isso. Se ela não tiver uma justificativa muito convincente, ela será multada, como todas as outras concessões. Nós acompanhamos, nós chamamos atenção, nós alertamos, mantemos um contato constante. Para nós é muito mais interessante que todos os usuários estejam satisfeitos. Uma reunião como essa, para nós é importante, porque a opinião do usuário, vocês são usuários, isso
nos ajuda bastante, ajuda muito a melhor fiscalizar e atuar em cima deles, certo? Então, a senhora Cláudia só falou do viaduto. O viaduto não estava previsto no contrato. Eu dei o meu cartão para a senhora, né? A senhora me comunica, eu vou verificar tudo isso aí. No caso da Amélia Rodrigues, não estava previsto o viaduto. Eu estou incluindo ele agora. Já pedi a empresa apresentar o projeto de engenharia, tá? E a questão de passarelas, ela vai em função desses estudos. Eu acho que a quantidade que existe tem condições de atender a maior parte da rodovia.